No Brasil, o momento histórico em que ocorre a poesia romântica é quando, em 1808, com a chegada da corte portuguesa ao Brasil, fungindo de Napoleão Bonaparte, a cidade do Rio de Janeiro passa por um processo de urbanização, tornando-se um campo propício à divulgação das novas influências europeias. A então colônia brasileira caminhava rumo à independência. Após 1822, cresce no Brasil independente o sentimento de nacionalismo. Busca-se o passado histórico, exalta-se a natureza da pátria. Na realidade, características já cultivadas na Europa e que se encaixavam perfeitamente à necessidade brasileira de ofuscar profundas crises sociais, financeiras e econômicas. De 1823 a 1831, o Brasil viveu um período conturbado, como reflexo de autoritarismo de Dom Pedro I, a dissolução da Assembleia Constituinte, a Constituição outorgada, a Confederação de Equador, a luta pelo trono português contra seu irmão Dom Miguel, a execução de ter mandado assinar Líbero Badaró e, finalmente, a abdicação. Segue-se o período regencial e a maioridade prematura de Pedro II. É nesse ambiente confuso e inseguro que surge o romantismo brasileiro, carregado de nacionalismo. A primeira geração da poesia romântica tem como principais características o nacionalismo, a lusofobia, a religiosidade e a promoção do índio como representação do homem brasileiro. Já na segunda geração, prevalece o individualismo, o pessimismo, a morbidez, a erotização da mulher, o tédio, o medo, o ceticismo, a angústia, o amor e a felicidade como sentimentos inatingíveis, o egocentrismo, a tristeza, a solidão, a melancolia e o subjetivismo. Na terceira geração, o sentimento nacionalista retorna e a poesia possui cunho social e político, como a presença de ideais abolicionistas e liberais. Gonçalves de Magalhães. Domingos José Gonçalves de Magalhães nasceu no Rio de Janeiro, em 1811. Viveu na Europa, onde teve contato com a poesia romântica. A obra Suspiros Poéticos e Saudades foi considerada a obra inaugural do romantismo no Brasil. O autor procurou criar e consolidar uma literatura nacional para o país. Morreu em Roma, em 1882. Seu poema de destaque foi Noite Tempestuosa, do livro Urânias. Suas obras foram Suspiros Poéticos e Saudades, de 1836, Urânias, de 1862 e Cânticos Fúnebres, de 1864. Gonçalves Dias. Primeiro grande poeta do romantismo brasileiro. A temática indianista que caracteriza sua obra apresenta forte colorido e ritmo. Seu grande poema indianista, Os Timbiras, ficou incompleto, pois durante o naufrágio em que o poeta morreu, perderam-se também os textos. Além da vertente indianista, também se destaca a lírica amorosa, mas não apresenta a passionalidade. Aqui, a mulher é sempre um anjo, idealizada, numa ótica platônica. Suas obras principais foram Juca Pirama, Os Timbiras, Canto do Exílio, O Mar, A Noite, A Tarde. E seus livros principais foram Primeiros Cantos, de 1846, Segundos Cantos, 1848, Cestilhas de Frei Antão, 1848, Últimos Cantos, 1851, Os Timbiras, Cantos, 1857. Álvares de Azevedo, poeta que melhor representou a estética ultrarromântica. Tendência aos aspectos mórbidos e depressivos da existência, degeneração dos sentimentos, decadentismo e até satanismo. A escolha vocabular reflete essa tendência. Pálpebra demente, matéria impura, fúnebre clarão, boca maldita, entre outros. Esta linguagem, acrescida de termos científicos, voltará no simbolismo com Augusto dos Anjos. Morreu tuberculoso aos 20 anos de idade, não sendo reunida em livros sua obra. Suas obras principais foram Lira dos 20 anos, Macário, O Conde Lopo, Poema de Frade, Pedro Ivo, Noite na Taverna. Junqueira Freire. Luiz Junqueira Freire nasceu em 1832, em Salvador. Formou-se professor aos 20 anos. Morreu em 1855, logo após a publicação das Inspirações do Claustro. Seu poema em destaque foi Meu Filho no Claustro. Suas obras principais foram Inspirações no Claustro, de 1855, e Contradições Poéticas, que tem a data incerta. Casimiro de Abreu.
poeta que representa a sensibilidade brasileira espontânea. Levou vida boêmia e morreu de tuberculose. Sua poesia não foi muito inovadora, sendo considerado o mais ingênuo dos românticos. Conhecido como poeta da infância, fala muito da inocência perdida. Trabalha também temas do chamado romantismo descabelado, exílio e lirismo amoroso. Sua principal obra foi Primavera. Fagundes Varela. O poeta romântico boêmio inspirado pelo byronismo. A morte marca sua vida pessoal com a perda do filho de 3 meses e da ex-esposa. Por sua amizade com Castro Álvares, fez a ponte da poesia pessimista à poesia social. Falece alcoólatra e mentalmente desequilibrado, tornando-se o protótipo do poeta maldito brasileiro. Suas principais obras foram Noturnas, de 1861, O Estandarte Auriverde, de 1863, Vozes da América, de 1864, Cantos e Fantasias, 1865, Cantos Meridionais, 1869, Cantos do Ermo e da Cidade, 1869, Anchieta, O Evangelho na Selva, 1875, Diário de Lázaro, 1880, Cantos Religiosos, 1878. Castro Alves. Porta-voz das ânsias coletivas, tem na poesia abolicionista sua melhor realização na linha social. Em suas obras, atribui ao poeta a missão de denunciar as injustiças sociais e de clamar pela liberdade. Sua poesia amorosa é bem mais sensual do que se fazia na época. Nela, a mulher, diante das vagas idealizações ultrarromânticas, aparece em toda sua beleza física, envolvida por um clima de erotismo e paixão. Como a maioria dos poetas românticos, morre cedo, aos 24 anos de idade. Suas obras principais foram Espumas Flutuantes, de 1870, A Cachoeira de Paulo Afonso, de 1876, Os Escravos, de 1883. Portugal é reflexo dos dois acontecimentos que marcaram e mudaram a face da Europa na segunda metade do século XVIII. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial, responsáveis pela abolição das monarquias aristocratas e pela introdução da burguesia, que então dominara a vida política, econômica e social da época. A luta pelo trono em Portugal se dá com veemência, gerando conturbação e desordem interna na nação. Em 1825, Garrey publica a narrativa Camões, inspirando-se na epopeia Os Lusíadas. A narrativa deste autor é uma biografia sentimental de Camões. Este poema é considerado introdutor do romantismo em Portugal por apresentar características que viriam se firmar no espírito romântico: versos decassílabos brancos, vocabulário, subjetivismo, nostalgia, melancolia e a grande combinação dos gêneros literários. As características do romantismo português são 3 fundamentos do estilo romântico: o egocentrismo, o nacionalismo e a liberdade de expressão. O egocentrismo é a evidência à tendência romântica, à pessoalidade e ao desligamento da sociedade. A primeira pessoa ganha relevância nos poemas. O nacionalismo corresponde à valorização das particularidades locais, opondo-se ao registro de ambiente árcade que se pautava pela mesmice. Vendo o pastoralismo em todos os lugares, o romantismo propõe um destaque da chamada coro local, isto é, o conjunto de aspectos particulares de cada região. A liberdade de expressão é um dos pontos mais importantes da escola romântica. Pretendendo explorar as dimensões variadas do seu próprio eu, o artista se recusa a adaptar a expressão de suas emoções a um conjunto de regras pré-estabelecido. Como decorrência da supremacia do sujeito na estética romântica, o sentimentalismo ganha destaque especial. A emoção supera a razão na determinação das ações das personagens românticas. O amor, o ódio, a amizade, o respeito e a honra são valores sempre presentes. Os principais autores portugueses da poesia romântica foram Almeida Garré, com as obras Viagem da Minha Terra, Camões e Dona Branca; Alexandre Herculano, com a poesia A Harpa Crente, de 1838; Antônio Feliciano de Castilho, com Amor e Melancolia, A Noite do Castelo, Os Ciúmes do Bardo, A Felicidade pela Agricultura e Quadros da História de Portugal; Camilo Castelo Branco, com Amor de Perdição, Coração, Cabeça e Estômago, Amor de Salvação e A Queda de um Anjo; Soares Passos, com A Camões; João de Deus, com Flores do Campo, Folhas Soltas e Campos de Flores; e Júlio Diniz,
com o famoso As Pupilas do Senhor Reitor e Os Fidalgos da Casa Mourisca.